Vamos retornar. Lembrar que agora, se tiver algum problema na minha voz, que eu peço desculpa que eu estou um pouco rouca, mas qualquer coisa a gente vai se comunicando por aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final sem cair. Então, só para relembrar, aqui onde a gente estava, quem não estava conseguindo ouvir antes, a gente está falando sobre os registros no ESUS. Tá? Aqui a gente está falando, a gente vai falar bem superficialmente sobre a maneira de registrar e a aplicação da SIAP e da CID dentro do ESUS. Antes de falar especificamente da SIAP e da CID, a gente tem que relembrar, conversar um pouquinho sobre o método de registro, o SOAP. Então, o que ele significa? Ele é uma maneira, ele é uma uniformização do registro para que seja qualquer pessoa, qualquer profissional da área da saúde consiga registrar da mesma forma e assim ter acesso e entender claramente os registros de outros profissionais. Ele não é um instrumento que deva ser usado só por médico ou só por uma classe de profissional, pode ser usado por qualquer um. Então, o que significa? Como é que está organizado? O que ele foi baseado? E assim está organizado o nosso PEC também, né? O Prontuário Eletrônico do Cidadão. No S, temos o subjetivo, que é onde a gente vai escrever, vai registrar o motivo da consulta referido pelo paciente. O que o paciente traz, o que ele nos diz que é o motivo da consulta. Não há problema nenhum nesse campo da gente registrar as palavras conforme o paciente nos traz. Podemos usar aspas, podemos registrar da maneira com que o paciente nos trouxe a informação do motivo da consulta. Tudo que a gente conseguir conversando com ele, a gente pode registrar aqui. É o registro, então, de dados da anamnese. No objetivo, a gente vai registrar as informações que a gente está vendo, da parte mais objetiva mesmo, tipo o exame físico que a gente foi fazer, algum achado do exame, exames que ele nos traga, exames laboratoriais, exames de imagem, e também aqui a gente pode registrar relatos de outros profissionais, caso a gente esteja fazendo interconsultas, traga algum relato do nutricionista, uma carta do cardiologista, o que ele nos trouxer de documento, a gente pode registrar aqui no objetivo. Então, essa é a diferença dos dois. Já no A, é a avaliação. É a avaliação, agora sim, o que o profissional que está atendendo percebe do que o paciente trouxe. Então, aqui a gente registra as nossas inferências, as nossas sensações durante a consulta, durante a conversa, as nossas impressões. Aqui é bom que a linguagem seja mais profissional, que a gente não use e transforme as palavras do paciente nas nossas palavras. Por exemplo, no subjetivo a gente pode dizer, paciente refere dor de cabeça. Aqui na avaliação a gente vai botar cefaleia. Então, o que o paciente nos traz, nas palavras dele, a gente coloca no subjetivo. Na avaliação, a gente coloca o que a gente percebeu, de forma a ficar clara, quando a gente vai revisar um prontuário, vai olhar para trás, tem pressa, durante uma consulta, a gente pode ir direto para a avaliação, que a gente vai conseguir ter uma ideia global de como foi aquela consulta, né, em termos de o que o paciente trouxe e qual foi a impressão que o médico ou o profissional que estava atendendo ficou. Para finalizar, vem o plano, a parte P do SOAP, que é literalmente os nossos planos daqui para frente, daquela consulta para frente. É a conduta que a gente acordou com o nosso paciente, com o nosso participante, o que a gente combinou de seguir. Pode ser um plano diagnóstico, pedidos de exames, solicitação de registro de medidas de pressão, pode ser um plano terapêutico, aí a gente anota as medicações que a gente iniciou, as medicações que o paciente está usando, ou de seguir e dar um segmento, botar ali e datar o retorno, quando que a gente combinou de fazer esse segmento.
Então, o SWAP não é nada mais do que isso, é uma organização e uma uniformização do registro, para que todo mundo, se todo mundo usar da mesma forma, fica mais fácil. Então, não tem mistério, não tem nada a ver com código nenhum, não precisa buscar nada. Isso é o profissional que está realizando a consulta que consegue preencher, consegue registrar absolutamente tudo. Agora vamos ver, eu trouxe aqui um exemplo prático, aqui, um exemplo de uma evolução. No subjetivo, o paciente veio para avaliação do diabetes, refere realizar o tratamento há mais de 5 anos e diz não aguentar mais aplicar insulina diariamente. Então, aqui no subjetivo, o motivo que traz o paciente para cá, botei ali que ele disse que não aguenta mais aplicar insulina, foi o que a gente conversou durante a consulta. Isso tudo que a gente conversou fica no subjetivo. Se ele me trouxesse algum outro dado, além da diabetes, se ele disser que, além disso, ele não consegue dormir ou tem alguma outra coisa, registro no subjetivo também. No objetivo, então, o que eu vi, o que eu tenho de dados objetivos dessa consulta? Tenho a medida do HGT, da glicemia periférica dele, tenho a medida da pressão e percebi no abdômen alguns hematomas no local da aplicação da insulina. Então, esses dados, que são dados objetivos, que eu vi, que eu medi, ficam aqui no objetivo. Tá bem direto assim, não precisa, no objetivo a gente descreve, não escreve muito, a gente descreve o que a gente está vendo. Na avaliação, então, eu percebi que a paciente tinha estava um pouco acima do peso, mesmo não pesando, não tendo dado objetivo, não coloquei nenhum objetivo. Mas o meu olho, a minha impressão é de que ela está um pouco acima do peso, então eu posso botar na avaliação um sobrepeso, porque eu vi. Não vou dizer que ela está em obesidade grau 1, grau 2, grau 3, porque eu não medi, eu não tenho dado objetivo do peso, mas eu consigo ver e inferir que a paciente está acima do seu peso. Coloco ali também, na minha avaliação, o problema que eu identifiquei, que é o diabetes, insulina independente, e a medida da pressão arterial estava elevada. Não estou botando que ela tem hipertensão, porque eu não sei, eu estou me baseando nessa medida que ela fez agora. Então, a minha impressão que eu tenho é que agora a medida da pressão está elevada. E no P, então, nessa nossa consulta imaginária que a gente está fazendo agora, nossos planos quais seriam? Peço alguns exames de controle, coloco exatamente assim, solicito exames de controle, posso descrever ou não os exames, é sempre bom que a gente especifique quais exames que a gente pediu, caso o paciente extravie pedido ou algum outro profissional queira verificar, é bom que a gente tenha especificado, como é que eu fiz. O que eu pedi? Uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, uma microalbuminúria, um perfil lipídico. Registro aqui no plano também o que aconteceu, o que a gente fez, o que eu combinei, combinados com o paciente. Então, nós conversamos sobre a importância do tratamento com a insulina, conversamos sobre os cuidados que precisa ter com o estilo de vida, realização de atividade física regular, controle da dieta, tudo que eu combinar com o paciente, eu coloco aqui no plano. Então, é mais ou menos assim. Agora está tudo bem condensado, esse slide ficou bem poluído, mas eu fiz questão de deixar todo ele numa tela, para que a gente consiga enxergar e entender toda a estrutura do SWAP e como ele vem para nos ajudar, porque fica extremamente claro, qualquer pessoa que acessar esse meu registro vai conseguir entender, vai conseguir ver que o paciente está com dificuldade de aplicar insulina, vai conseguir ver que ele necessita aplicar insulina por causa das suas medidas, vai conseguir perceber as minhas impressões durante a consulta e vai conseguir ver o que a gente combinou, caso ele retorne com a nutricionista, com a enfermeira, com qualquer outro profissional que não comigo, não vai ter como... tem como a pessoa acessar e saber tudo que foi conversado e combinado nessa consulta. E o ESUS está baseado praticamente, está organizado dessa forma, do SWAP. A diferença, a grande dificuldade que eu imagino que tenha apresentado, que a gente apresente no dia a dia, que eu percebo na minha prática, é reunir
colocar para dentro do SOAP ali nos campos que pede o CID e a SIAP. Então, vamos falar um pouquinho, vou deixar o SOAP um pouquinho de lado para falar dessas duas classificações. Também vou falar de forma bastante superficial, para a gente não ficar com muito rodeio e direto para a nossa prática. O que é a CID? A CID, então, é a Classificação Internacional de Doenças. Ela é uma classificação, como o nome diz, ela classifica doenças. O 10 ali é porque ela está na sua 10ª edição. Tá? Então, ela foi criada como uma necessidade de explicar, lá nos primórdios, era uma necessidade de explicar causas das mortes das pessoas, para ficar uniforme. Hoje, com o tempo, ela foi sendo utilizada e aperfeiçoada, e hoje, então, não é só para causa de morte, ela é utilizada para definir modo de mortalidade em geral. Ela identifica as doenças. E está extremamente difundida, e é o que é utilizado pelo governo, pelas instituições que gerenciam os sistemas de saúde, especialmente para financiamento, para saber o que está acontecendo, o que tem de maior prevalência, para a gente conseguir. Ele tem uma importância epidemiológica também, a CID. Tá? A questão é que ela se baseia na etiologia das doenças, a gente precisa de um diagnóstico formado para utilizar a CID. Né? E ele não se foca só nas doenças. Ele também tem alguns capítulos, alguns espaços que a gente pode identificar trâmites burocráticos, como paciente que veio para renovação de receita, paciente que veio para solicitar atestado de saúde, quem veio, seu João que veio consultar para falar da Dona Maria, então tem um CID ali para consulta em interesse de terceiros. Então ele surgiu com uma classificação para doenças. A maioria deles, dos seus códigos, são de doenças, mas também tem essa parte mais burocrática, essa parte não só de doenças, mas administrativa, que a gente também pode encontrar na CID. Tá? Qual a diferença básica da CID para a SIAP? Então, a SIAP é a Classificação Internacional de Atenção Primária. Ela tem a mesma ideia da CID, mas mais focada para o nosso dia a dia da atenção básica, mais focada na atenção primária. Então, além dos problemas específicos, além dos diagnósticos, ela também consegue identificar os motivos e as respostas que foram apresentadas durante a consulta. Então, a SIAP ela foi criada para classificar as demandas e não só as patologias, as doenças. Ela é capaz de identificar o ali, a nossa sensação, nossas inferências em relação ao paciente e o que o paciente nos traz também. Ela é muito menor do que a CID, ela engloba, para constar na SIAB, ela tem que ser, geralmente são as doenças de maior prevalência na atenção primária. Então, o leque é mais fechado e é mais voltado, mais específico para a atenção primária. E ela é mais maleável também, ela nos permite utilizar diferentes códigos para as diferentes etapas da consulta. Então, no final de uma consulta completa, a gente tem um código de CID para colocar. Mas da SIAP a gente pode ter mais de um, a gente pode ter um código para o subjetivo, um código para avaliação e outro código para o plano, porque a SIAP nos permite essas diferenças. Justamente por ela ser focada nas pessoas, focada no paciente, no que ele nos traz, e não especificamente na doença. Agora eu vou relembrar rapidamente, não vou me ater muito no significado da SIAP, na sua estrutura, nós vamos só passar por cima, porque não é nosso objetivo aqui. Então, só para relembrar que a SIAP é organizada em capítulos, componentes que são os capítulos com as letras, os componentes que são os números, e tem as cores também. Então, ela foi baseada nos critérios anatômicos,
dos capítulos, depois vem as queixas, sintomas, procedimentos nos componentes, e as cores também têm os seus significados. Então, aqui, mais ou menos, a organização da SIAP nos capítulos e nos componentes, que foi organizado de forma justamente para organizar as nossas demandas, né? Tem capítulo de geral e específico, capítulo de olhos, ouvidos, e assim vai. Ela é bem mais ampla do que o CID, ela nos permite passear por ela. E aqui é o aspecto do sumário da SIAP, organizado por cores e os capítulos. Então, voltando, fazendo a conexão com o início, lá é com o nosso objetivo dessa web palestra de hoje. O SOAP, lembrando que é a maneira como está organizado o ESUS, o prontuário eletrônico. Então, no S, a gente vai colocar o motivo da consulta, aquilo que a gente conversou lá no início, o motivo trazido pelo paciente, que também a gente pode acrescentar aqui a solicitação de medicamentos, solicitação de procedimentos, e aqui entra, a gente já pode começar a colocar a SIAP. Então, os componentes 1, o geral e no específico, pode entrar aqui, no motivo da consulta, porque é nas palavras do paciente. E os procedimentos e os medicamentos, os componentes 2 e 3. No objetivo, lembrando que a gente pode colocar resultados de exames, a gente pode utilizar os componentes, o componente 4 da SIAP. É aqui que ele entra, e é isso que o ESUS pede, por isso que tem um espaço ali. Ele não é obrigatório, mas ele nos ajuda na organização da demanda a perceber o que aconteceu durante essa consulta também. O que não é codificável pela SIAP, e o ESUS ele também não nos obriga a colocar, são achados de exame físico, porque não é a ideia. A SIAP ela é centrada na pessoa e não na doença, então a gente não consegue, por exemplo, botar uma laceração, um corte, alguma coisa, não existe código na SIAP para isso. No A, nossas impressões também, a gente consegue montar, consegue algum componente diferente dentro da SIAP para a gente colocar as nossas impressões, nossas hipóteses diagnósticas e as hipóteses sobre o que o paciente nos trouxe. E no plano, então, a gente coloca a parte administrativa, a parte dos encaminhamentos, que estão nos componentes 5 e 6 da SIAP, e o plano no 2, no 3 e no 6 também. Focando agora no prontuário, no que a gente costuma utilizar. Eu tenho aqui umas telas, agora a gente não tem muito texto para a gente ver na prática a diferença, onde que se encaixa tudo isso que a gente conversou até agora. Então, na página da escuta inicial, a gente percebe que a gente tem dois campos. Um campo para a gente preencher com o motivo da consulta e o outro com o procedimento. Procedimento é uma coisa, o motivo da consulta é outra. Procedimento é um código, ali no final eu vou mostrar, que são os códigos unificados que servem para a organização da gestão. O motivo da consulta é o SIAP. Então, ali em cima, a gente vai colocar o que o paciente nos trouxe, vai encontrar o código da SIAP e vai preencher com esse motivo ali. Ali embaixo, são aqueles códigos que no final eu vou mostrar, são os números para a identificação do procedimento que foi realizado durante a consulta. E aí isso tem que ficar claro, aqui que a gente começa a fazer confusão entre procedimento realizado e o que foi conversado na consulta. Então aqui o motivo é a dor de garganta, é a febre, isso a gente vai achar na SIAP, a gente começa a escrever ali e ela já nos sugere alguma coisa. E no procedimento, aí sim, é o que foi feito, uma avaliação, a medida de HGT, a medida da pressão arterial. Na próxima tela, aqui já no registro da consulta em si, já no atendimento, depois que a gente entra no atendimento, a gente sai da avaliação inicial e entra no subjetivo. Então, aquilo tudo que a gente conversou, a gente percebe que aqui o SIAP não é obrigatório, ele nos auxilia a organizar o que foi conversado e onde a gente vai registrar.
Na avaliação, a mesma coisa. Aqui na avaliação, como a avaliação já é um dado mais objetivo, a gente é obrigado a colocar a CID também. Então, principalmente a CID e depois complementar. Às vezes a gente coloca uma CID que não tem, que já engloba por si só. Então, a SIAP e a CID são coisas diferentes, são maneiras diferentes de expressar, inclusive, o mesmo problema. Aqui no plano, a mesma coisa, a SIAP novamente não é obrigatória, a gente não precisa, a gente consegue finalizar o atendimento sem preencher a SIAP, mas, mais uma vez, ela vai nos auxiliar. Aqui vem a tabela dos procedimentos. Esse aqui, que não é motivo da consulta, isso que a gente tem que preencher lá no procedimento, toda vez que a gente faz nas fichas à mão também. Então, são os procedimentos realizados durante o encontro com o paciente. Nas consultas, que tem de puericultura, de pré-natal específicos, os atendimentos que foram realizados e os procedimentos, as dinâmicas também entram aqui. Antropometria, a parte da escuta, principalmente na escuta inicial, e para finalizar o atendimento a gente tem que colocar o procedimento. Então, para ficar bem claro que o procedimento são esses códigos e o motivo da consulta é a SIAB. Então, no SOAP, no momento do registro da consulta em si, não tem espaço para o procedimento. E aqui são as referências de onde eu retirei isso, de onde eu retirei o que a gente conversou. Tem no DAB, tem todas as informações, tem os tutoriais, tanto sobre o uso da SIAP, quanto sobre a organização do ESUS. E agora a gente fica aberto para as perguntas, para as dúvidas que foram surgindo.